é essa figura aí. É o general Cavoli, Christopher Cavoli. O general Christopher Cavoli, ele é o comandante do Eurocom, do Comando da Europa dos Estados Unidos, das Forças Armadas Americanas. E ele acumula a função de comandante supremo aliado na Europa. Ou seja, ele é o comandante militar da OTAN. E ele fez tudo foi publicado no dia 8 de abril, uma reportagem sobre as falas dele. Ele foi convocado para ir ao Congresso norte-americano para explicar algumas coisas, como é que andava a guerra na Ucrânia, a situação na Europa. Ele não falou só sobre a Ucrânia, tá? Falou sobre várias coisas. Mas ele, logicamente, quem estava lá no Congresso, no Senado, foi uma comissão do Senado americano, logicamente, todo mundo perguntou para ele é o comandante da Europa, né? Não tem assunto tão importante quanto esse da Ucrânia. E a fala dele, ela destoou completamente de tudo que se fala no governo Trump. Tudo que o Marco Rubio fala, tudo que o Trump fala, tudo que o Pete Hegseth fala, tudo que o Witkoff, que é o encarregado de negociações do Trump, fala. Eu fiquei pensando assim, caramba, o que está acontecendo aqui? Tudo bem que o Cavoli, ele está lá desde da gestão Biden, né? E tem um detalhe importante. O que ele falou? Basicamente, ele disse o seguinte, que ele achava que não tinha que tirar tropa nenhuma da Europa, e o Trump, 2 dias antes, tinha dito que ia tirar 10 mil homens de lá. E ele falou que não tinha que tirar ninguém, porque não via essa possibilidade nesse momento atual. E segundo, ele disse que a Ucrânia estava muito bem na guerra, que a Rússia estava tendo dificuldade de avançar e que a Ucrânia estava em posições muito boas e estava em uma situação excepcional na guerra. Eu fiquei vendo assim e falei, esse discurso aí está um discurso do governo Biden. E quando a gente para pensar, não sei se o comandante acompanhou uma reportagem grande que saiu no New York Times aí alguns dias atrás, algumas semanas atrás, que falava como é que funcionava a mecânica da participação americana na guerra da Ucrânia durante a gestão Biden. Basicamente tudo era controlado pelos americanos, né? Todo o planejamento, boa parte do planejamento, tudo mais. Houve desentendimentos entre os norte-americanos e os ucranianos, mas quem estava no comando, claramente, eram os americanos. E quem estava no comando pelos americanos é esse general aí, o general Cavoli. Ele é o comandante supremo dessa guerra da Ucrânia no que se refere às tropas ucranianas. Se a gente considera que o próprio Trump já disse isso várias vezes, que a guerra na Ucrânia era uma guerra proxy, ou seja, já era uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, e a Ucrânia estava ali para ser a procuração, né, para executar a guerra propriamente dita. Mas quem estava no comando, quem estava dando as diretrizes, quem tinha os objetivos políticos, voltando lá ao que diz Clausewitz, eram os Estados Unidos, tá certo? Então, assim, e eu estou fazendo um trabalho agora grande de fazer uma pesquisa. Eu já fiz uma palestra aqui para o comandante, a gente já levou 2 dias para dizer sobre quando completamos 1000 dias, não sei se o comandante se lembra. A gente fez uma palestra de 2 dias aqui falando das origens, né, da Guerra da Ucrânia. Eu estou botando isso no papel mais detalhadamente, tá? Talvez até vire um livro, mas porque é tanta informação que precisa, e está mais do que comprovado em cada detalhe que a gente analisa, e quanto mais eu pesquiso, hoje felizmente tem muitos dados abertos aí, fruto de desclassificação de documentos sigilosos pela lei americana, que desclassifica determinados documentos, então tem muito documento acessível, e aquilo que não foi desclassificado, estamos aí o Wikileaks para nos ajudar, então a gente tem muita informação. Tá? Mas tem coisas da imprensa, a narrativa vai mudando. A narrativa mudou a causa dessa guerra. É um outro caso de estudo. A forma como a narrativa mudou algo que foi feito, que era exclusivamente se discutir a expansão da OTAN, e acabou virando outra coisa qualquer, que não foi a expansão da OTAN, o ideal democrático da Ucrânia, o interesse do Putin de expandir a Rússia até sei lá onde. Então, assim, a gente começa a analisar essas coisas e a gente vê que a narrativa é muito poderosa. Mas o fato que essa figura aí, ele está totalmente destoando do governo Trump. Até onde isso vai, eu não sei.
E até onde isso tem uma lógica, se o Trump, por um lado, está mordendo e do outro lado está soprando, eu não sei. Mas o discurso dele no Congresso, no Senado, foi um discurso que destoa totalmente de tudo aquilo que foi dito até agora. Tá certo? E a gente vai ver outras coisas mais para frente que nos mostram que tem um ruído aí. Então eu diria que o Cavoli está muito mais alinhado ao que vem dizendo os líderes europeus do que ao que vem dizendo o governo dele, o governo Trump. Tá? Eu não sei, eu já vi várias críticas, vários analistas americanos mesmo dizendo que ele tinha interesse, tanto ele quanto os britânicos têm um grande interesse nessa permanência na OTAN, porque aí são muitos cargos que tem lá em Bruxelas e tal, que eles conseguem mobiliar lá e conseguem manobrar a Europa como um todo de acordo com o interesse deles. Não sei se é isso mesmo, mas esse é o primeiro dado que eu digo que indica que está tendo um ruído gigante ou uma estratégia muito sofisticada.